Muito bom dia, estamos de volta com a graça de Deus e está no ar mais uma edição do programa Direto ao Ponto, sob o comando de Aldir Santana, AVP Produções, e hoje estamos aqui no gabinete do prefeito municipal, Sua Excelência Felipe Augusto, aqui da Prefeitura de São Sebastião. Hoje é terça-feira, dia 30 do mês de novembro de 2021, último dia do mês de novembro, e por causa disso o tempo passa muito rápido. Eu quero deixar aqui uma mensagem de reflexão, como é de costume. Nós não damos prosseguimento aos trabalhos sem antes uma mensagem de reflexão. Os anos correm, os meses passam batidos, as horas voam, os minutos são relâmpagos e os segundos nem percebemos mais. 30 de novembro de 2021 já se ouve falar em Natal. E parece que foi ontem que fizemos a passagem de ano de 2020 para 2021. E aí pensa nos projetos que você idealizou para este ano. O que você conseguiu concluir? O que você deixou de tentar fazer? O que você está fazendo? Isso é para a sua reflexão introspectiva, que nem sempre nós conseguimos cumprir com os nossos projetos ou com as nossas promessas. Quando são precisamente 10 horas mais 56 minutos, vamos também para as principais manchetes dos jornais do dia e, na sequência, não é uma entrevista, porque as pessoas que participam do meu programa, do Direto ao Ponto, há mais de 30 anos aqui no Litoral Norte, não são entrevistados. São pessoas que nos trazem o seu conteúdo, as suas informações para elucidar a toda e qualquer dúvida ou pergunta que os nossos ouvintes, internautas possam querer saber. E ninguém melhor do que um prefeito municipal, que é a maior autoridade de um município. E hoje, portanto, estamos aqui no gabinete do prefeito municipal, Felipe Augusto, que dentro de instante estará falando conosco em geral, e você poderá participar, como faz todos os dias, através da minha página pessoal, no Facebook, José Roberto Parreira, através das redes sociais da AVP Produções. O programa ele é transmitido simultaneamente também pelo YouTube e o Instagram. Seja bem-vindo, venha conosco. Mas vamos ver aqui as principais manchetes dos jornais do dia. A Marinha usa navio patrulha nas buscas por tripulação de avião que caiu há uma semana. Cai do Pontal da Cruz é alvo de vandalismo no final de semana em São Sebastião. A Prefeitura e a Associação Comercial realizam concurso Caraguá Natal Iluminado. A concessionária Tamoios cancela o bloqueio para desmonte de rocha na rodovia. O PAT de Caraguatatuba tem 355 vagas de empregos nesta semana, 123 delas destinadas às obras do contorno. Estas são as principais manchetes dos jornais do dia. Nós vamos para o institucional e voltamos em instante, direto com o prefeito. Bacana. Então vamos lá, vamos receber aqui, já está aqui. Hoje tomamos conta do seu gabinete, né, prefeito? Seja bem-vindo ao programa Direto ao Ponto, dentro do seu gabinete. É uma satisfação tê-lo participando do programa, não é? Agendando aí com a sua assessoria, Departamento de Comunicação, e vamos conhecer todas as informações, atualizar as informações das suas ações políticas, social, administrativa, da sua experiência, que não é pouca, não é? Em toda a vida pública. Seja bem-vindo direto ao ponto. Olha, Parreira, é um prazer recebê-lo aqui, receber todos vocês aqui, o Aldir, toda a equipe, aqui no gabinete, na prefeitura, sempre aí com o compromisso de levar a verdade, levar a transparência das notícias, a transparência dos fatos, e uma amizade que perdura tantos anos. Muitos anos, graças a Deus. Um grande respeito que eu tenho a você. Seja bem-vindo à Prefeitura de São Sebastião. É recíproco, eu agradeço o carinho e a recepção. Quero aqui parabenizar toda a equipe de comunicação, a pessoa da Bia, cumprimento a todos pela competência. O prefeito Felipe sempre soube escolher bons profissionais, responsáveis, habilitados e qualificados. Muito obrigado. Tá bom? Bem,
Eu quero fazer só uma observação, que na campanha para a eleição de 2020, eu recebi 32 candidatos a prefeitos e alguns candidatos pela primeira vez, outros à reeleição, como é o seu caso, e desses 32 de todo o litoral norte, Felipe Augusto foi o único que atravessou a balsa, foi até a ilha, lá na TV onde nós apresentávamos o programa Direto ao Ponto. Ubatuba não veio, que era o Sato, quis fazer gravado, não fiz. Caraguatatuba quis fazer gravado, não fiz, né? Que é o atual prefeito ainda, que foi reeleito, Aguilar Júnior. E Ilhabela também não foi, não apareceu ninguém, que é o atual prefeito, mas que ele queria antes saber de mim o que eu ia perguntar para ele, para saber se ele ia ficar em situação de constrangimento ou não. Eu falei, é melhor deixar ele fora. E aí, carinhosamente, o senhor prefeito Felipe Augusto, foi até o estúdio e nos deu a honra da sua participação ao vivo lá com a gente, tá bom? E hoje, retornando aqui, o senhor está no seu segundo mandato, foi reeleito, né? Graças ao bom Deus, isso é a resposta da população quando estão satisfeitos e aprovam uma administração pública. O senhor é o segundo prefeito na história política de São Sebastião a ser reeleito, não é isso, prefeito? Positivo, e graças aí ao trabalho que nós desenvolvemos e com o apoio de toda a população, foi a maior votação no Litoral Norte em reeleição. Fomos nós que batemos aí o recorde. E claro que isso se dá a muito trabalho, muitos resultados positivos. Foram 4 anos em que nós investimos em 7 novas creches, recuperação total de 22 unidades de saúde, construção de outras 6 unidades de saúde, incluindo o Hospital de Boiçucanga, que é a grande referência de saúde da região sul do nosso município, 5 ginásios poliesportivos, 60% da rede municipal de educação reformada, recuperada, salas ampliadas, escolas ampliadas, mais de 300 ruas que foram pavimentadas e as ações de entrega da unidade de pronto atendimento, as reformas dentro do complexo hospitalar, os 3 novos centros cirúrgicos, né, a recuperação do Teatro Municipal, a recuperação da nossa roda praia, da nossa economia do turismo. Então foram ações importantes de infraestrutura, de políticas públicas que o município teve ao longo de 4 anos e a população reconheceu isso. E agora mais 4 anos para que a gente possa continuar um trabalho que vem sido bem sucedido, mas uma população que exige cada dia mais o empenho, a dedicação e o profissionalismo, não só do prefeito, mas de toda a equipe. Bom, e uma observação que da minha parte é que o prefeito Felipe Augusto está mais nas ruas, nos locais, acompanhando as obras e vendo tudo que está sendo feito, o que precisa ser feito, do que no seu próprio gabinete. Ao contrário de muitos que têm dificuldade de sair do conforto, da comodidade do seu gabinete para ir às ruas. Mesmo porque, quando eu vejo um prefeito como o senhor, que vai às ruas, nos bairros, visitar as obras, é porque não tem a preocupação nenhuma em relação a encontrar toda a população que confiou no senhor no segundo mandato, não é isso? Parreira, nós temos que ter aí a humildade e o entendimento de que o cidadão vê no prefeito a expectativa de realização dos seus sonhos, das suas demandas, das suas necessidades. Então, quanto mais presença de rua, melhor é. Não seja só visitando as obras, mas conhecendo as demandas dos bairros, conversando com as pessoas, visitando as unidades, participando dos serviços públicos, entendendo melhor a cidade. A nossa São Sebastião tem mais de 100 quilômetros de ponta a ponta, desde a divisa com a cidade de Bertioga até a divisa com a cidade de Caraguatatuba, e bairros que são completamente diferentes na sua composição social, na sua composição financeira, as economias distintas, são né? completamente Dentro do diferentes. mesmo... Né? Temos 3 municípios aqui dentro, o norte, o centro e o sul. Então, se houver uma alteração no porto de São Sebastião, não impacta em absolutamente nada a região sul. Se houver uma alteração de grande porte aí no turismo, a região sul é extremamente afetada. Sim. Então, nós temos que entender as diferenças de cada bairro do nosso município, entender as necessidades e participar. Então, eu estou no dia a dia
junto às comunidades, junto à população, acompanhando as obras. Nesse momento nós temos mais de 70 frentes de obras abertas no município, construímos mais de 22 pontes entre pequenas, médias e de grande porte. Estamos com um programa de pavimentação a todo vapor, agora licitando a pavimentação da Reserva do Mulan, ampliação do Pontal da Cruz. Estamos concluindo as pavimentações das Cigarras, São Francisco, da Costa Norte também. Agora, esses dias eu estive visitando a pavimentação da Rua Varginha, da Rua Brasil, né, da Rua Canadá, ali na Enseada. Então, nós temos Canto do Mar, Enseada também, Canto do Mar, que recebeu muitos investimentos. Então, essas ações são continuadas, os mutirões na região sul. A pavimentação do Canto do Mar. Só ali no Canto do Mar foram mais de 70 ruas pavimentadas entre contratações, a partir de licitação, nos mutirões. Então, um trabalho de muita dedicação e de proximidade com o cidadão. A região norte recebeu lá um CAPS novo, uma unidade de saúde nova. Nós estamos licitando agora a nova unidade da Enseada, a unidade de saúde da Enseada, a escola do Paliteiro, que era do terreno do Paliteiro, que é uma demanda antiga da população também, né, para dar melhores condições aos alunos do Solange de Paula, os investimentos na creche do Jaraguá, a ampliação da creche Maria Leonardo, a construção do ginásio poliesportivo do Jaraguá, os investimentos no novo centro de zoonoses, a unidade de saúde que reformamos e entregamos ali no Jaraguá, o centro comunitário que entra em obras agora, já no próximo mês. Então, são muitos investimentos que estão acontecendo na região norte do nosso município, a praça do Skate Plaza, né, que nós tivemos agora essa semana também acompanhando. Então, tem muitas ações de drenagem, pavimentação, a pavimentação que vem acompanhada das calçadas e também da sinalização e da drenagem. Então, todas essas ações em conjunto com o EDP, com o Sabesp, assinei um contrato com a Sabesp de cerca de 700 milhões de reais em investimentos. O Chico Soldado, que era um cantinho abandonado da nossa região norte, hoje tem pavimentação, tem calçada, tem infraestrutura completa, tem drenagem, água, luz, né? Regularizamos, emitimos os títulos de propriedade num grande programa de regularização fundiária. Então, tudo isso está acontecendo na cidade como nunca houve. O volume de investimentos nas mais diversas áreas é impressionante. A cidade de São Sebastião já entregou quase 3 mil títulos definitivos, as chamadas escrituras definitivas daquelas pessoas que moravam numa condição de posse. Né? Valoriza o imóvel. É justiça social, valoriza o imóvel, permite o financiamento da reforma, da aquisição do imóvel, e isso vai potencializando o dia a dia da cidade. Fizemos aí a aprovação do plano diretor em conjunto com a Câmara Municipal, agora discutindo a lei de uso e ocupação do solo também para poder modernizar leis que têm mais de 40 anos de idade, não condizem mais com a realidade do município. Você é a favor da verticalização, prefeito? Não sou a favor e vetei por completo. Esse assunto aqui na cidade de São Sebastião está enterrado, já teve missa de 7º dia, inclusive, acabou. Aqui está limitada a até 3 pavimentos, é ao isso? gabarito que é determinado pela altura da igreja, né, os 9 metros e a considerar ainda a caixa d'água. Então, esse é um assunto liquidado na nossa cidade. Ponto de referência é a igreja, legal. Então, isso já acabou, já aprovamos agora no plano diretor. Então, são ações que permitem à cidade a ganhar legalidade, permitem o desenvolvimento e, nesse momento de boom imobiliário, onde os estoques imobiliários foram zerados, São Sebastião foi amplamente buscada porque oferta essa garantia, essa segurança. Você vê o nosso Agiliza aqui no centro, o nosso Poupa-Tempo municipal, trabalhando para facilitar o dia a dia do cidadão com mais de 100 serviços. Então, são estruturas de atendimento ao munícipe que vão melhorando o dia a dia. E, claro, a condição de trabalho do servidor público também. Falando em Agiliza São Sebastião, Poupa-Tempo Municipal, eu soube de informações que o Estado também estaria trazendo o Poupa-Tempo para São Sebastião, Poupa-Tempo do Estado. Vai unificar isto ou não vai vir o Poupa-Tempo do Estado? Não unifica porque são serviços distintos, embora alguns serviços possam ser realizados juntos. Mas quando eu iniciei as tratativas com o governo do estado em 2017, nós já tínhamos a promessa de receber um poupa-tempo. Só que o poupa-tempo veio muito tarde, ele veio em 2021. Nós tínhamos feito a aquisição do prédio, pagamento, a reforma do prédio e a preparação dentro da modelagem do poupa-tempo para receber. Só que o Estado demorou tanto, mais de um ano para tomar a decisão, que eu não podia ficar com um prédio pronto, preparado, para ofertar os serviços de atendimento ao cidadão,
né, e acondicionando, recebendo o cidadão aqui em péssimas condições, em prédios Desafogou antigos. aqui, né? Desafogamos. Então nós instalamos lá, depois que foi feita a instalação, inauguração, início dos trabalhos do Agiliza, o Estado então resolveu dar, né, essa condição de atendimento aí, aliás, proporcionando esse novo atendimento através do poupa-tempo. Só que hoje a prefeitura não tem onde alocar o poupa-tempo, está tentando aí algumas alternativas, mas o Agiliza está resolvendo grande parte, aliás, quase que a totalidade dos problemas. Porque iriam fazer as mesmas coisas os dois, né? Já que o Agiliza está atendendo a demanda. O poupa-tempo traz mais serviços do Estado. O Agiliza resolveu os problemas do município com alguns serviços do Estado, como o CNH, o emplacamento de veículos, etc. Com o Detran lá dentro. Exato. Bom, se me permite, de nada adiantaria estarmos aqui se não fossem os nossos telespectadores, né? Ouvintes, internautas, que estão nos prestigiando aqui, se o senhor me permite, a nossa querida Noêmia, que é suplente de deputada, está aqui cumprimentando o prefeito. Também nós temos aqui, muita gente aqui, ó. Ainda bem, né, prefeito? Pelo menos nós temos audiência. Eu estou vendo, né, aí na tela o pessoal acompanhando, o doutor Domingos, audiência. a Gislene, Emanuele, Henrique, né, o Marcos Paixão. Marcos Tenório, Paula Duarte, bom dia, prefeito Felipe, né, o Marcos Paixão, Leandro, bom dia, Luciane Bissacote, é de Baraxaba, né, a Luciane está até exibindo o seu inglês aqui, good morning. Alex Douglas, bom dia, meus irmãozinhos. O Alex é um carreteiro, viu, é um caminhoneiro, mas que acompanha toda a vida política, administrativa, em especial o seu Sebastião, que ele é da Enseada, da Costa Norte, onde ele reclamou por causa dos buracos. Ele falou, Parreira, acabei de estourar 4 molas no meu fecho de mola nos buracos da SP-55 e aproveita e pergunta ao prefeito se vai municipalizar a SP-55. Eu gostaria que o senhor depois desse uma... Vamos comentar. Comentar a respeito. O William Roberto está aqui, bom dia, prefeito. Zé Luiz, bom dia. Zé Luiz da Enseada também. Bom dia, meu camarada, e a todos da VP Produções, é o prefeito Felipe Augusto. A Carol Ferreira, bom dia. Áudio está muito baixo. Uma observação aqui da Carol, diz que o áudio está baixo. A Luciane diz que juntos sempre para o melhor do nosso litoral. Henrique Alcântara nos cumprimentando. Luciane, Henrique, quem mais? É muita gente, graças a Deus, prefeito. Né? Se nós formos ler os comentários de todos aqui, nós deixaríamos também de ouvir mais informações que o prefeito tem para nos passar. O Flávio Risser, parabéns pelo programa e também pela entrevista. Então, pessoal, muitíssimo obrigado a todos aqui. Cimei está aplaudindo, Marcos, Rufino, muita gente, graças a Deus. Prefeito, qual a expectativa do senhor para esta temporada 2021-2022? Bom, Parreira, nós temos uma expectativa de alta demanda, primeiro por hotéis, pousadas, agora também o Airbnb, mais uma vez, e sites correlatos aí, buscando hospedagem. Muita gente procurando, tem hotéis que já estão com 100% da capacidade esgotada para o feriado de Réveillon e pós-Natal e também início da temporada. Nós temos aí um momento muito crítico, porque, afinal de contas, tem essa nova cepa do coronavírus, que é o Omicron, sim, e isso está gerando uma série de incertezas. Portanto, nós estamos na reta final de debates com o Comitê Técnico de Enfrentamento ao Covid para decidir sobre festa de Réveillon. Aliás, as festas, por parte da Prefeitura, não vão acontecer, mas estava programada a queima de fogos, que está sendo discutida agora, se será realizado ou não. Temos aí a questão do Carnaval também, né, que é uma preocupação enorme, com essa incerteza provocada pelo Omicron. Mas essa temporada promete e muito. O fator coronavírus impediu muito a saída do país. Então, o turismo interno foi fortalecido. E São Sebastião vem de um bicampeonato como o melhor destino de praia e sol do estado de São Paulo. Então, é natural que as pessoas procurem o nosso município para estarem aí passando os seus feriados, as suas férias escolares, as suas férias de verão. A expectativa é altíssima, faturamento alto e, claro, com toda a alta demanda de temporada, vem aí os problemas também. Então, a gente já está organizando a parte de fiscalização,
Nós chamamos recentemente 30 novos fiscais que vão atuar agora, já nessa temporada. Então, nós vamos ter uma fiscalização muito forte nessa temporada. Nós temos aí a equipe do Departamento de Trânsito, Defesa Civil, a Polícia Municipal, todos também organizando uma operação de atendimento ao cidadão sebastianense e ao nosso turista, ao nosso visitante. E Secretaria de Serviços Públicos preparando aí também toda a estrutura de varrição e coleta de lixo para que a gente não tenha problemas maiores nessa temporada, tendo em vista aí a grande expectativa, né, de população. Nós estamos falando aí de quase 2 milhões de pessoas nas 4 cidades. É muita gente. É muita gente. É muita gente. Verdade. Nós já temos uma população, segundo o IBGE, de 90 mil pessoas, um acréscimo em torno de 60 mil das pessoas que tomaram a decisão de sair das suas cidades, Grande São Paulo, capital, que vieram para cá e não deixaram de ser flutuantes, né, que se fixaram, estão há 2 anos pelo menos aqui. Então, nós tivemos um salto em função desse êxodo da capital paulista. Tivemos um salto populacional aí impressionante. Estamos beirando aí cerca de 150 mil habitantes que já estão no município há quase 2 anos, desde o início da pandemia, mais os visitantes que estão chegando. Então, todo esse excesso de carga, né, humana no nosso município está sendo aí objeto de uma série de discussões entre as secretarias para que a gente possa atender todo mundo com qualidade. Então, os guardas-vidas já estão trabalhando, os temporários, chamados GVTs, já estão nas praias, a Polícia Militar junto com a Polícia Municipal fazendo o trabalho de policiamento, de atenção, de combate à criminalidade, serviços públicos atuando, todo mundo aí envolvido aí num belo receptivo que promete aí ter muita gente. Muito bem. O senhor falou que o Réveillon, por parte da Prefeitura, não vai haver alguma organização nesse sentido. Festas não. Então não vai ter show, não vai ter festa, não tem nada. O que estava programado era a queima de fogos, que nesse momento está sendo discutido. Então, nesse momento, há uma grande incerteza se nós iremos realizar ou não a queima de fogos. Nós estamos aí avançando nas discussões, acompanhando o noticiário nacional, em que capitais e grandes cidades já estão cancelando também as festividades. Verdade. Tudo aí por conta dessa nova cepa do coronavírus, que é o Omicron. E, como eu disse, gera uma grande incerteza. O senhor, enquanto cidadão, ser humano e não prefeito, o senhor é a favor ou contra a realização do carnaval? Parreira, eu estou na condição de gestor. Eu preciso ouvir a maioria. Nós fizemos uma enquete recentemente, hoje a gente repete essa enquete na nossa live, na live semanal que acontece às terças-feiras, a partir das 20 horas, e cerca de 80% da população tem se posicionado, né, contra a realização do carnaval neste momento. Então, pela maioria da população, nós temos aí uma negativa. É óbvio que eu ainda tenho que ouvir os outros setores, o setor médico, o setor clínico, toda a equipe que técnico, faz o acompanhamento, que hoje está agregado aí no comitê de enfrentamento. Então, são posições técnicas e, para nós que moramos em cidade turística, cancelar eventos tão importantes como Réveillon, Festival de Verão, temporada de verão, né, cancelar o carnaval, é praticamente dar um soco na boca do estômago do turismo. Então, a gente tem que encontrar a melhor forma de equalizar essas decisões e isso está sendo feito agora. Eu entendo que é um momento que exige muito cuidado, porque de repente você pode promover uma festa, um show, não acontecer nada, mas como também pode ter ali 1.000, 2.000 pessoas simultaneamente sendo contaminadas. E isso, de alguma forma, vai impactar no atendimento da saúde. O vírus do Covid-19, ele tem uma baixa letalidade. O grande problema que ele provoca é a falência do sistema de saúde. Então, ele vai provocar inúmeras internações, tanto em observação quanto em enfermaria e também, possivelmente, em unidades de UTI. Então, isso vai colapsando o sistema. A Alemanha, recentemente, é coisa de dias, já proibiu novamente a realização das cirurgias eletivas. Então, suspendeu todo esse atendimento clínico e passou a priorizar o atendimento do coronavírus. Então, o coronavírus é um vírus que ataca o sistema de saúde. Ele começa a provocar tudo isso que nós estamos vivendo agora. Alta dos preços, dos insumos agregados, né? Alta dos preços nas passagens, o fechamento dos países, a interrupção dos comércios através dos portos, aeroportos, então tudo isso
é obra do chamado coronavírus, o Covid-19. Então exige muita atenção nesse momento de nova cepa, uma cepa que já tem mais de 30 mutações, uma cepa que gera uma série de incertezas, altamente contagiante. As vacinas não são capazes de deter essa cepa até agora, ela está provocando a reinfecção, mas ainda uma grande incerteza, não se sabe, não se tem ainda um indicador de internação, de letalidade dessa nova cepa. Então todo cuidado é pouco e o prefeito não toma a decisão sozinho, tem um comitê técnico para poder auxiliar, que nós estaremos discutindo isso nos próximos dias. Muito bem. Agora, independente de Réveillon, Carnaval e etc., tem algum evento já depois disto para poder que esteja preparado ou não? Qual é o projeto? Os eventos de Natal estão programados, que é a carreata do Papai Noel, a parada elétrica que vai acontecer em diversos bairros do nosso município. Estão programadas as cantatas de Natal, ou seja, tem os corais que vão tocar pela cidade. A virada do ano, a virada, o Réveillon, que estava programado, a festa do nosso padroeiro, de São Sebastião, que começa no início de janeiro, e o Carnaval propriamente dito, e finalizando no dia 16 de março, com as programações em função do aniversário da cidade. Tudo isso, neste momento, está sendo reavaliado, está sendo discutido. Esses eventos que, porventura, atraiam aglomerações para um único ponto, como queima de fogos ou shows, eventos, são os mais críticos, O Carnaval, essas decisões elas estão sendo avaliadas agora e todo esse calendário oficial está sendo repensado. O que nós temos aí em andamento são os calendários de festividades que estão acontecendo no sistema de testagem, de teste, os eventos teste. Como, por exemplo, comida de boteco, que começa agora, na sexta-feira, numa nova modelagem, como foi, a exemplo, o Festival São Sebastião Matsuri, o Festival da Tradição e da Cultura Japonesa, o Festival Italiano e agora o da Consciência Negra e, para começar, o Comida de Boteco. Então, ambientes amplos, bastante arejados, com estações de biossegurança, com os protocolos de biossegurança, então, disponibilização de álcool gel, disponibilização aí de suporte a esse enfrentamento ao Covid-19, incluindo Eu vejo que vacinação. a maior dificuldade dos protocolos preventivos e de segurança no que tange a Covid é o distanciamento, Não é nem o uso da máscara, que é importante, tudo é importante, mas como arejado como controlar com distanciamento, Aqui nós estamos numa distância segura, Temos aqui seguramente 1,5 metro entre nós dois. Mas você tem que ter esse distanciamento e priorizar ambientes arejados, amplos. Então, nós retiramos a cobertura, o que é um risco, que pode ter um evento que chova, mas como aconteceu na Consciência Negra, mas são regras básicas para que a gente evite um contágio acelerado. Esse momento ainda requer muita atenção. A pandemia não acabou e ela foi potencializada pelo inverno europeu, o inverno do hemisfério norte, e com isso nós estamos aí esperando ela rapidamente chegar aqui por esse nível de contágio acelerado que tem essa nova cepa. Então, todos os detalhes, todos os cuidados precisam ser muito bem administrados aí para que a gente evite novamente a paralisação da economia e das atividades do município. Muito bem. Agora, existe uma expectativa muito grande que isso não essa expectativa não está voltada só para o município de São Sebastião, como para toda a região do litoral norte, que é sobre a municipalização, a possibilidade de uma campanha que o senhor pegou essa bandeira e está defendendo e lutando pela municipalização do Porto de São Sebastião. E aí eu gostaria que o senhor falasse a respeito disso, por quê? Quando em campanha, o então atual governador João Dória, numa das 2 vezes que aqui ele esteve, onde eu tive a honra de ser convidado pelo senhor para poder, como imprensa, fazer a cobertura, ele fez 3 principais promessas, em especial, que vêm diretamente para São Sebastião. Uma é essa, a privatização do Porto de São Sebastião, a travessia da balsa, o que não ocorreu até agora. Ele comprometeu-se também da retomada da obra, mas fez agora no 3º ano, que era uma coisa que eu entendi naquele momento, que ele tomaria essa iniciativa se eleito fosse, logo no primeiro momento, que não aconteceu, mas antes tarde do que nunca.
E por terceiro, que não é diretamente com o São Sebastião, ele faria a duplicação da SP-55 Caraguá-Ubatuba. Mas voltando aqui para a municipalização do Porto de São Sebastião, por que o senhor então resolveu defender esta bandeira do município de São Sebastião ser detentora da gestão do porto? Bom, Parreira, primeiro porque não há programa de integração porto-cidade. O porto foi totalmente desrespeitado, tanto pelo governo estadual quanto pelo governo federal. Não existe um plano claro de desenvolvimento do porto de São Sebastião. De gestão, né? O governo estadual devolveu, ou melhor, comunicou ao governo federal que estaria devolvendo a delegação. O governador, em descompasso com as decisões do governo, foi a Dubai e ofereceu o porto, que nesse momento é objeto de estudo do governo federal para ser privatizado. Ou seja, uma lambança completa entre as duas esferas de poder que não entenderam a importância do porto e não entenderam a importância da relação porto-cidade. Por sua vez, o governo federal resolveu leiloar o Porto de São Sebastião numa operação completamente descredibilizada, numa operação completamente irregular, colocando, inclusive, a possibilidade da Rua da Praia ter container. Ou seja, transferindo a operação de carga de dentro da área do porto organizado para dentro de um complexo turístico. Imagina. Juntou esse processo dentro do processo de desestatização do Porto de Santos. É mais fácil. Quem olha o mapa acha que São Sebastião é perto de Santos. É mais fácil eu ir a São Paulo do que eu ir a São Sebastião. Não há logística, não há transporte de cargas acima de 20 toneladas. É proibido transpassar carretas entre Boiçucanga e Maresias. Então não existe qualquer conexão que não seja por mar. Agora, se conecta em Santos, conecta no Rio, conecta em Itajaí, conecta lá no Curitiba, no litoral do Paraná, né? De Morretes, aquela região toda ali. Então, o que acontece? Hoje, o governo federal fez uma grande lambança, um leilão claramente com cartas marcadas, né? Colocaram um bid ridículo de 30 milhões de reais no Porto de São Sebastião, ou seja, vai se licitar o Porto por 30 milhões, e se desrespeitou totalmente a prefeitura. Bom, nós entramos com força total, queremos a municipalização da autoridade portuária, isso vai contra os interesses tanto do Estado quanto da União, mas eles simplesmente não se entendem, fazem essas lambanças que eu acabei de mencionar, basta acompanhar na imprensa. E o que nós queremos é fazer essa integração e ter a capacidade de gerir a autoridade portuária. A prefeitura não quer assumir o investimento, seja ele de 300 milhões, 500 milhões, 1 bilhão de reais ou de dólares, não é isso. A prefeitura assume a autoridade portuária e a partir daí ela privatiza, terceiriza os terminais para as entidades privadas. Isso é muito importante esse detalhe, porque eu também estava fazendo uma confusão entre o município privatizar o porto e, na verdade, é municipalizar. Se municipaliza a autoridade portuária, assim como em Itajaí. A prefeitura passa a assumir o comando da autoridade portuária. Então, quando o governador, em que pese todo o meu respeito a ele, faz menção negativa à posição do município, ele fez uma grande lambança ali, ele não sabia o que ele estava falando. Com certeza. O que nós deixamos de forma muito clara é que nós queremos a municipalização da autoridade portuária. Terminal de carga você privatiza, passa para o particular operar, que é quem vai fazer a ampliação e os investimentos necessários. Ou seja, tem condições e recursos necessários para ampliar a estrutura e infraestrutura logística. Nós queremos autoridade portuária. Eu não posso sentar com uma Secretaria Nacional de Portos que um dia fala uma coisa e 2 meses depois fala outra. Hoje nós estamos sentando com pessoas, seja na esfera do governo federal ou do governo estadual, que você não pode escrever sentado porque não se cumpre de pé. Então, gera uma série de incertezas e nós estamos deixando aí cerca de 2.000 trabalhadores diretos e indiretos totalmente à deriva sem saber se vão ter emprego no ano que vem. Então o município entrou, vai entrar ainda cada vez mais pesado nessa questão, não será discutida a privatização de terminal em São Sebastião sem a presença da prefeitura, até porque
O caminhão só vai acessar o porto por vias públicas municipais. O Estado, mais uma vez, afirmou que não vai fazer o acesso da rodovia dos Tamoios ao porto de São Sebastião. Portanto, são vias públicas municipais que estão em jogo. Área de uso e ocupação determinado por legislação municipal e, com isso, eu espero que aquele que se aventurar em entrar nesse leilão preste muita atenção, porque está num processo de total insegurança jurídica. Porque o Estado não está fazendo acesso ao porto, o governo federal não está fazendo ao porto, tem que passar pela cidade de São Sebastião. Sim. E a segurança do nosso pedestre, do nosso ciclista, a segurança do transporte e do viário municipal é nossa responsabilidade. Então, nós não vamos abrir mão de municipalizar o porto, tendo em vista que a Secretaria Nacional de Portos, conduzida pelo Piloni, e a Secretaria de Estado de Transporte e Logística, conduzida pelo meu amigo João, estão fazendo uma grande lambança sem discutir o fluxo necessário, a logística necessária para dentro do nosso município. E o contorno, ou seja, onde que o contorno entra nessa operação de acesso até o porto? O contorno é uma outra lambança. Primeiro que não existe até hoje projeto de acesso da rodovia dos Tamoios ao município de São Sebastião. Esse projeto não existe. Eu já vi aqui nessa mesa que você está hoje compartilhando de um bom café e dessa entrevista, eu já vi nessa mesa 15 versões do projeto. Não há projeto de conexão da rodovia dos Tamoios ao município de São Sebastião. Essa conexão passa... O contorno, prefeito, é uma sequência da Tamoios para o contorno norte-sul. Sul é aqui. Caraguá, São Sebastião. Isso é norte-sul, norte sai do centro de Caraguá, vai até o Massaguaçu, parando ali no Casabranca Olaria. Em São Sebastião ele vem até a Topolândia. Só que quando ele desemboca na Topolândia, ele não tem projeto de acesso. Se não tem projeto, vai morrer ali. Não tem projeto de acesso, não está viabilizada a obra, passa por cima de um centro de zoonoses do município que não foi desativado, passa por cima, exato, passa por cima de um transbordo de lixo que não foi desativado, passa por dentro de uma área de segurança nacional da Petrobras. A Petrobras tem que fazer o desmonte de um tanque ou de uma área de contenção gigante. A Petrobras não autorizou, desconheço qualquer tratativa positiva nesse sentido. Essa rodovia passa num sistema de beliche, ou seja, uma em cima da outra, dentro do SINAGA, que é a Companhia Nacional de Armazéns Gerais Alfandegados, ou seja, é uma área estabelecida pela Receita Federal como área de alfandegamento, passa por cima de um bairro chamado Topolândia, a cerca de 14 metros de altura e com cargas primárias como barrilha, cevada, que ao sabor do vento vão atingir o telhado das casas, das residências, e cevada, todo mundo sabe, vira comida de pombo, de rato, e aí entra os vetores de doença. A barrilha, quando entra em contato com água, vira um sabão e aí provoca-se acidentes de moto, de carro, etc. Então não há qualquer tipo de projeto logístico ou de consideração de impacto ambiental por esse projeto que não existe. Mas eles fazem isso de forma aleatória, sem respeitar a sua autoridade máxima? Não é só respeitar a autoridade. Não está havendo, neste caso e do Porto, uma ingerência do governo do Estado? Não é ingerência, Parreira, é incompetência. Porque o Porto é uma unidade, né? O DERS, o DR, é uma outra unidade. E esses dois departamentos, ao longo da história, brigam entre si. Você tem 7 bilhões de reais em investimentos em infraestrutura rodoviária que chega numa cidade e não tem 15 milhões de reais no viaduto que conecta ao porto. Você vai despejar hoje, o Estado está despejando todo o trajeto, todo o fluxo de trânsito da Tamoios numa viela do município. É verdade, a funila. É um negócio completamente... Eu já fiz as visitas nos locais, recentemente, com o presidente do consórcio Tamoios, o Marcelo Stachou, fiz com o João, que é o secretário de Transporte e Logística do Estado, fiz com o Milton Persoli, da Artesp, fiz com o secretário Vignoli, que é o secretário de Desenvolvimento Regional, fiz com diversos secretários de Estado, diretores, assessores, demonstrando em loco. Eu não peguei papel, eu pus no meu carro, fui lá e mostrei que a chegada da rodovia ela não existe. É um investimento que vai ficar parado ali no Olaria.
De novo. De novo. Essa rodovia eles não entregam, não vão fazer. Eu tenho conversado com a Petrobras e a Transpetro e não vi disposição do governo federal até agora de entregar essa fatia de uma área de segurança nacional para o governo do estado. Eu não vi essa documentação e toda vez que eu consulto, eu só ouço negativa, negativa, negativa. Então, pega-se um porto, resolve-se licitar, não se faz o acesso. O governo federal resolve pôr carga dentro da área da Rua da Praia. Espera um pouquinho. Ninguém está respeitando a lei de uso e ocupação do solo. E o viário municipal? E a segurança do pedestre, do ciclista? Tinha um projeto de marinas em andamento que o governo federal simplesmente limou. Então, tudo isso que está acontecendo é um devaneio, é uma loucura. Estão gastando dinheiro público com estudos, que não vão dar em absolutamente nada. Eu vou dizer uma coisa para você. Então, essa retomada das obras do contorno é um ledo engano, né? Não, as obras foram retomadas e elas são importantes porque essas obras provocaram enchentes, alagamentos, a drenagem foi corrompida, as obras estão sendo invadidas. O que não existe é a conexão da rodovia com o viário do município. Isso não existe. Então, não existe. É uma rodovia que vai acabar como está acabando lá em Caraguá. Ela termina num trecho que vai ser feita uma adaptação para poder esvaziar o fluxo. A concessionária Tamoios já concluiu os túneis. Os túneis estão em fase de acabamento. Estão prontos. Uma mega obra. Só que não tem onde conectar. É a mesma coisa que está acontecendo aqui. Agora, um governo que não licita obras, tanto do Estado quanto federal. Nenhum dos dois. Qual é a grande obra que tem hoje no país? A maior obra do país é a Tamoios. Não tem obra de infraestrutura em andamento. As grandes empreiteiras que empregavam 200 mil pessoas estão empregando 5, 6 mil pessoas. Basta ver a cadeia de geração de empregos. Acabou. Quem gera emprego é o setor de construção civil, que agora foi alimentado em função da pandemia nesse momento de obras e reformas de construções privadas, particulares. Sim. Então, obras de infraestrutura pararam. E hoje o que nós estamos vendo no litoral norte é essa interrupção maluca, tem 7 bilhões de reais jogados ali literalmente e que não vai ligar nada a coisa nenhuma, tampouco ao Porto de São Sebastião. Então, hoje, quando a prefeitura reúne os atores... Mas para ligar ao Porto de São Sebastião, isso é de competência do governo federal em abrir mão do espaço? Sim, o governo federal precisa entregar uma bela fatia da área da Petrobras. E que é grande, né? Que é grande. Né? A Petrobras precisa disponibilizar lá um tanque, uma área de contenção de possíveis vazamentos. Tem que entregar isso para o Estado. E até agora, onde a gente sabe, isso não foi autorizado. Ato contínuo, essa rodovia continua passando por dentro do Sinaga, que é uma área grande. Tem ali mais de 300 metros de extensão também. Ato contínuo chega num terreno do município, que é onde tem um transbordo de lixo, que também não foi discutido com o município até agora. O Estado fez um licenciamento há 4 anos atrás, mas o Estado precisa realizar as obras mitigatórias e quando você conversa com o Estado, ninguém fala nada com nada. Eu confesso a você que eu estou cansado de fazer excursão aqui do tio Felipe, pegar secretário de Estado, pegar diretor, assessor e ficar levando para mostrar, olha a bobagem que vocês estão fazendo. Então hoje, a chegada do emboque ali no Olaria, ela está feita de forma errada, equivocada, ela não acessa nada com nada, não existe o projeto. E aí você vai pegar todo o corredor de exportação do interior do estado de São Paulo, parte do Mato Grosso, parte do Paraná e trazer essa saída, principalmente de grãos, de arroz, açúcar e outros, pelo Porto de São Sebastião, desembocando aonde? Não existe a conexão rodovia viário municipal, ela não existe. Entendi. Agora, desde o primeiro dia de governo federal e estadual, a gente alerta para isso. A gente fala, já fui inúmeras vezes a São Paulo, Brasília, recebi todo mundo aqui, pus aí na excursão do tio Felipe, levei para tudo que é lado, mostrei, e a coisa não anda. Quando eu disse que não se trata de ingerência, mas sim incompetência. Incompetência. É porque eles não conseguem assimilar isso e daí não tem projeto e não assume, fica o dito pelo não dito. Ninguém vai licitar a obra, Parreira. Desde que aconteceu toda a Operação Lava Jato, os governantes, principalmente a nível estadual e federal, ficaram com medo de licitar a obra. Ninguém licita a obra.
Procura no país, aquilo que eu acabei de dizer para você, procura quantos fizeram grandes licitações de infraestrutura rodoviária, urbana, hidroviária. Pergunta, parou. Se você não tem grandes obras em andamento, você não consegue ter discussão. Então, claramente, o governo federal e o governo estadual empurraram o tema porto e contorno com a barriga. Foram empurrando com a barriga, tipo, vai acabar logo o governo, vamos embora, e nada andou. Não está tendo obras, grandes obras no contorno, estão tendo a recuperação dos trechos, a correção de drenagem, manutenção do que já foi feito. Entendi. Mas a obra mesmo propriamente dita... evitar uma maior deteriorização e também prejudicar os bairros. Exato, isso é cego aí que... Agora, essa observação sua da Barrilha, né, que vira uma pista de patins, né? A Barrilha, quando ela vai para o chão... Porque chove a Barrilha, choveu, o pó da Barrilha está no chão, choveu, acabou. Quem vai parar em pé disso? Sabão. O ponto com o maior número de acidentes de moto, onde as motos escorregam, é aqui do lado onde é feita a descarga da Barrilha, né? Sim. E isso a gente sempre noticiou, sempre notificou também, etc., porque as motos passam e acabam escorregando quando tem tempo de descarga. Os operadores portuários local conseguiram, daqui da cidade de São Sebastião, conseguiram desenvolver uma série de equipamentos para diminuir esses impactos. Agora, imagina você pegar aí uma sequência de 100, 150 caminhões de grande porte, com carretas de transporte de Barrilha e colocar 14 metros de altura em cima do bairro mais populoso do município. Agora, prefeito, me permita, eu costumo dizer assim, quem traz um problema tem que trazer junto com ele uma alternativa de solução. E qual seria esta alternativa de solução? Primeiro, ter coragem para fazer obra, tocar a obra. O Estado não tem mais essa coragem, o governo federal também não tem mais essa coragem e também não tem mais tempo. Não há mais tempo. Falar que vai licitar a obra, mudar projeto. Não dá mais tempo para isso. Em dezembro, não dá mais tempo. Isso tudo já ficou para o próximo mandato. Está todo mundo pensando em eleições. É verdade. O que é um grande erro, porque ano que antecede o ano eleitoral é ano para você pensar e executar para poder entregar as obras lá, porque isso demanda tempo. E todo mundo parou para pensar eleições. E na sua opinião, o senhor acha que essa ligação da Tamoios dentro do perímetro urbano aqui, Topolândia, etc., com esses graus de dificuldade que o senhor coloca, na sua opinião, isso deveria ser desviado mais para o morro, mais para lá, para sair da rota Topolândia, existem erros de projeto e são erros históricos. Quando você pensa o traçado da Tamoios do contorno sul, a direção anterior do Dersa se perdeu nessa discussão, caiu no meio de uma questão política e errou totalmente o traçado, tanto é que hoje não conseguem desatar esse nó. Envolve Petrobras, Sinaga, enfim, tem uma série de questões aí que foram complicando esse cenário. Nós colocamos por diversas vezes soluções que pudessem atender ao Estado, à União e ao município. Foram ouvidos, todos deram o ok, a Prefeitura tem razão, fizemos estudos técnicos, mas em nenhum momento isso foi de fato aplicado porque faltou competência e faltou peito para licitar as obras. Pra você ter ideia, Parreira, no início do nosso governo em 2017, eu peguei uma unidade que era um centro comunitário no Jaraguá e transformei em centro de saúde. Porque o Estado tinha feito a demolição do Centro de Saúde do Jaraguá e nós não tínhamos para onde encaminhar o PSF, o atendimento daquelas micro-regiões. Pois bem, eu corri, por decisão própria, gastando dinheiro de fonte 1, ou seja, recurso municipal, e fiz um posto de saúde que o Estado não pagou. Em 2017, foi a minha primeira obra entregue. Nós estamos em 21, agora o Estado está dizendo que vai entregar a unidade de saúde. Só que a unidade de saúde que o Estado está entregando está no meio do nada. Eu não consigo nem caracterizar como microárea para atender a população. Centro de saúde tem que estar próximo ao cidadão, perto de ponto de ônibus. O não tem que obedecer às diretrizes do município? São os erros históricos que aí vêm de gestões que não nos pertencem, lá de trás. Então as discussões... E não pode revogar isso? O centro de saúde está praticamente pronto. Ficou aí 4 anos largado as traças, apodrecendo, mas com a estrutura levantada. Falta pôr telhado e fazer acabamento. E eu cansei, foram mais de 30
30 ofícios, ou seja, 30 documentos oficiais informando ao Estado, solicitando ao Estado que passasse os recursos para o município para que a gente pudesse fazer a licitação e concluir as obras. Agora, a posição que ficou instalada ali no Jaraguá não liga nada a coisa nenhuma. Então não tem nem como eu pegar a população e falar, olha, vai até aquela unidade de saúde que é mais... Não é mais próxima, ela está distante, ela não está... Entendeu? Não tem ônibus, é difícil chegar. Então foram cometidos uma série de erros por falta de planejamento, falta de coragem, falta de discussão da logística local. Foram as distâncias colocadas entre a municipalidade e o Estado nesse caso específico. Muito bem, só para não deixar sem resposta aqui, tem um nosso ouvinte aqui, telespectador, que quer saber a sua opinião, voltando a falar do contorno, que né, é um problema muito sério agora com essa explicação do prefeito. Uma ferrovia seria uma alternativa de solução? É uma alternativa de logística para escoamento de produção, mas eu não acredito nem que o governo federal e tampouco estadual tenham peito para discutir uma obra dessa magnitude. Mesmo porque o contorno já está aqui, né? Tem que resolver só a questão da legalidade de poder entrar no... E toda vez que se vai discutir obra, primeiro se esbarra nessa questão de ter peito para tocar a obra. Segundo, vai se esbarrar naquela famosa questão ambiental. Olha, porque o meio ambiente não deixa, então o meio ambiente não deixa, mas o meio ambiente não põe comida na boca de todo mundo. Então você tem que procurar um meio termo. Vamos respeitar o meio ambiente, vamos gerar investimentos com sustentabilidade, mas vamos avançar e ter progresso. O maior parque natural, um dos maiores parques naturais do mundo está na Flórida, que é o Everglades, que é protegido do lado de cidades altamente desenvolvidas nos Estados Unidos. Então há condições de contrabalancear a questão ambiental com a questão do investimento. Se você tem um trilho de trem, uma linha de trem fazendo a logística de carga e descarga para o Porto de São Sebastião, ótimo, o impacto é muito menor do que se fosse numa rodovia. Mas já que a rodovia está aí, vamos concluir a rodovia. Eu não acredito, Parreira, sinceramente, que essa rodovia seja resolvida aí no prazo mínimo de 2 anos. Não acredito. Que até elaborar um projeto, definir um projeto, um traçado definitivo, que eu acho que a grande pegada está aí, né? E depois licitações, é muito burocrático, etc. Licenciamento, licitações ambientais. E assim, claramente o Estado empurrou ao longo desses 3 anos, foi empurrando o assunto, como assim, vamos dando uma enrolada lá e deixa para o próximo, que nós não vamos se meter com licitação. O que é uma vergonha, né? Porque o Dória acelera São Paulo e agora a gente acelera logo para ele sair fora do governo, porque ele só está atrasando o desenvolvimento do estado de São Paulo. Aliás, me causou muita estranheza um dia que ele estava muito eloquente numa live, isso no auge da pandemia, e quando ele citou que o estado de São Paulo tem 345 municípios, eu falei, alguém precisa atualizar o governador, que são 645. Eu acho que o grande desrespeito e o lapso foi ele devolver o Porto para a União e 6 meses depois pegar um avião e ir a Dubai ofertar o Porto para os árabes. Mas peraí, você está ofertando o que você devolveu? Não entendeu? Ele continua sendo o lobista, enfim. João Dória. Bom, vamos lá. Prefeito, com o São Sebastião, ele se destacou, né, no prêmio do turismo, Rotas Gastronômica. A que o senhor atribui o fato desta premiação recebida por São Sebastião? Nós fizemos um investimento grande em turismo desde o primeiro dia de governo. Essa grande indústria que nós temos, a grande força motriz da economia local. Fizemos os cursos de capacitação, mais de 10 mil pessoas em cursos do Senai, do Senac, entidades privadas, ETEC, FATEC. Nós conseguimos aí agregar valor na formação e capacitação em mais de 200 tipos de cursos e, como eu disse, mais de 10 mil pessoas formadas. Tudo isso acabou sendo uma grande sementinha, além da divulgação. São Sebastião participou de todas as feiras do circuito nacional e internacional, o que elevou a nossa visitação de público estrangeiro em mais de 50% de um ano para o outro. Sim. Então, São Sebastião passa a se tornar uma referência. Em paralelo a isso, a Prefeitura foi investindo em infraestrutura, pavimentação de ruas, drenagem, segurança. Somos a 5ª cidade mais segura do estado de São Paulo, com uma polícia municipal, com tecnologia de câmeras, com toda uma parceria com a Polícia Militar, Polícia Civil. Então, todos esses fatores foram agregando valor nessa questão turística. E aí, esses pontos foram se sobressaindo como a questão
da gastronomia. Não só a gastronomia, o ecoturismo, o turismo náutico, tudo isso foi se desenvolvendo por conta dessas sementinhas e, claro, uma dedicação do setor empresarial, o trading do turismo, que se dedicou a isso. E a cidade foi promovendo os festivais gastronômicos, foi investindo nos eventos internos, num calendário muito forte, que promoveu aí a nossa indústria gastronômica. Restaurantes premiados, o Canoa aqui no centro, o Taioba na região sul, né? Tivemos aí a Cervejaria Marítima, também considerada uma das melhores. Então, essas empresas conseguiram esse destaque, onde a prefeitura foi dando apoio, foi dando suporte, foi dando condições, sem deixar em momento algum de considerar o empenho, a dedicação e o espírito empreendedor de cada um desses empresários. Então foi um conjunto de fatores e agora, mais uma vez aí, sendo destaque. 15 selecionados em todo o litoral paulista, 5 de São Sebastião. Quando o senhor disse que foi um conjunto de esforços de todos os segmentos da sociedade, gestões públicas, isso é verdade. Nós entrevistamos o presidente da Associação Comercial, aqui de São Sebastião, o Olivo. Grande amigo. E ele elogiou muito a sua vontade de somar junto com a associação para fazer o melhor para o comerciante e o empresário de São Sebastião. Bom, tem um apelo aqui também, prefeito, eu vou fugir um pouquinho do protocolo aqui, da pauta que nós fizemos e recebemos da sua produção. Nós temos um câncer aqui que chama-se SP55, né? Uhum. E aí a Luciana Bissacotti, o Parreira, pergunta aí para o prefeito como ele pode melhorar a nossa rodovia que passa pelos bairros, já que o Estado não está fazendo a manutenção. Bom, essa é uma outra demanda que, felizmente, chegou ao cúmulo do ridículo já. Né? A rodovia Rio Santos, nos trechos São Sebastião-Caraguá, São Sebastião-Bertioga, ela está intransitável. Esse pedacinho aqui da Enseada até ali a região do Morro do Algodão, até um pouquinho mais para frente em Caraguatatuba, ela é ridículo. Caótico. É ridículo. Você tem trecho que você tem que passar 20 por hora, uma quantidade absurda de buracos, falta de investimentos, investimentos que foram feitos de forma errada. O DR fez agora recentemente uma ação paliativa de tapa-buraco, uma cena ridícula. Que muitos, inclusive eu entendi que era uma iniciativa da Prefeitura Municipal. Não, aquilo foi tudo ação do Estado. Do Estado. Do Estado, quer dizer, o Estado que diz que tem 22 bilhões de reais em caixa, podia pegar aí alguns milhões e fazer a licitação de recap e requalificação. Aliás, nós fomos informados que essa licitação estava conclusa, fizemos o anúncio dessa licitação e depois, para nossa surpresa, nem projeto tinha. Ela estava sendo feito o desenho para ir para a licitação. Ou seja, o próprio Estado não consegue se posicionar. O nosso governador João esteve aqui recentemente. Aliás, a visita de flash, 14 minutos na cidade, né, de Caraguá, 14, eu nunca vi um negócio desse. Ele já desceu do helicóptero de ré. Já tinha visto isso? Já desce do helicóptero de ré, já desce indo embora, já desce levantando. Tô indo. Cheguei, desceu, fui. Não respeitou ninguém, Cheguei, falou oi, oi, oi. fui. A imprensa local perguntou para ele 3 vezes, na terceira vez ele ficou bravo, mandou perguntar para o secretário. Pô, é a principal obra do teu governo. Aliás, a única do teu governo. Única, eu diria. Você tem que saber o que está acontecendo, né? Pavimentação e requalificação de pavimento. Uma cena ali... ridícula, né? Simplesmente ridícula. Não, totalmente desrespeitosa com a região, com todo mundo. Era melhor que não tivesse vindo. Melhor que não tivesse marcado, né? Eu nem fui. Eu também não fui. Me deu o trabalho de dar cobertura porque eu sabia da patifaria que ele faria com absoluta também certeza, não como fui. é o de costume. Por isso tem alguns codinomes também que também faz não fui. uso. Digo mais, votei nele agora nas prévias, sou do PSDB, mas não fui porque eu achei um desaforo aquilo lá. Um desaforo. Mas, enfim, um cenário Mas você votou que nele ele não nas conseguia... prévias só porque ele é do PSDB? Eu sou do PSDB e tenho que votar no PSDB, né? Então, E tinha outros nomes concorrendo? Tinha o Eduardo Leite, com excelente nome, o Arthur Vigílio também. Votei por representar o Estado de São Paulo.
Mas aquele momento foi muito ruim, não conseguiu dar resposta. Tem uma placa, se você descer agora nesse área, tem uma placa lá, ó, do Governo do Estado, obra de requalificação de pavimento. Está lá, já vai fazer 3 meses e a obra não começa. Então, assim, cada hora a gente tem uma informação diferente. Eu mesmo anunciei a obra e, de fato, ela não aconteceu. Agora, está intransitável. Intransitado. É só pegar a avenida ali, a rodovia, para ver que está ridículo. Aliás, reclamação de diversos ouvintes e telespectadores. Não, está aqui, nossa, se nós formos fazer todas as perguntas, né, que a municipalidade aqui, ó, gostaria de ouvir o senhor responder, precisaríamos de mais 1 hora de programa, o senhor tem a sua agenda. Prefeito, é assim, como estão os números da anistia fiscal que acaba o prazo hoje, 30 de novembro? Foram pagos até esse momento cerca de 15 milhões de reais em acordos à vista, né? Mais 8 milhões de reais 15 a milhões prazo. recebidos, né? Foram pagos efetivamente, foram efetivados e 8 parcelados. Numa anistia fiscal que pode dar até 100% de desconto de juros e multas sobre a causa do valor principal. Então a anistia ela está aí para atender aos munícipes, aos contribuintes que têm sua dívida com o poder público municipal. Estamos discutindo nesse momento a questão da prorrogação ou não, mas até agora ela se encerra hoje, terça-feira. Né? Pode ser que até o final da tarde decida pela prorrogação, isso tudo tem que ser feito um cálculo né, de gastos com as despesas constitucionais, tanto os 25 da educação quanto os 15 da saúde. Então, a equipe da Fazenda está correndo para fazer as contas, ver se consegue cumprir o que determina a Constituição, mas nesse momento a anistia ainda está valendo. Muito bem. Como foi o andamento das obras de infraestrutura nesse período de pandemia? Olha, Parreira, nós tivemos aí uma decisão muito feliz no início da pandemia de não proibir a construção civil. E com isso nós conseguimos potencializar os investimentos em pavimentação, drenagem, calçadas, reforma e recuperação de escolas e creches e também a conclusão dos nossos equipamentos esportivos e equipamentos de saúde. Então foram mais de 200 milhões de reais investidos nessas obras, obras que estão sendo ainda entregues. Mês que vem agora nós vamos entregar o ginásio do Gringão, que veio a todo vapor. Nós temos aí pavimentação em andamento, mais de 30 frentes de mutirão acontecendo na região sul do nosso município e um trabalho, um empenho da Secretaria de Obras em concluir ações importantes, como a Secretaria de Educação, que vai ser entregue agora em prédio próprio do município, um novo patrimônio municipal, que vai ficar aí, sem dúvida nenhuma, como referência para a nossa equipe pedagógica. Então, a Secretaria de Educação que ganha sede própria, com todo o respeito à categoria dos professores e os investimentos necessários para melhorar a infraestrutura. E os investimentos também para em saneamento, sim, que estão acontecendo de forma continuada e intensa. Tem uma pergunta aqui, olha, eu estava dizendo aqui, olha, eu cheguei agora, o prefeito falou sobre o processo seletivo dos professores? O processo seletivo dos professores está em andamento nesse momento, que é a licitação da empresa, tudo aí atendendo os prazos para a contratação do seletivo. Como nós temos um concurso público de professores, nós estamos fazendo aí o chamamento desses professores para substituir eventuais vacâncias. Isso está em andamento também. Então, tudo está acontecendo no tempo correto. Muito bem. O Hospital de Boiçucanga completou 1 ano e qual a sua avaliação nesse período de 12 meses? Olha, a avaliação é a melhor possível. Aliás, ontem eu estive lá, visito o hospital aí a cada 10, 15 dias. Nós temos um trabalho de excelência que está sendo realizado na região sul do nosso município, grande referência em saúde, um hospital que agrega diversos tipos de serviço, como fisioterapia, atendimento às gestantes, fonoterapia, tem o pessoal do TO também trabalhando, centro de especialidades odontológicas, urgência, emergência, pediatria. Então, todos os serviços numa única unidade e que realizou no prazo aí de 1 ano mais de 100 mil atendimentos. Então, na prática, desafogou mesmo aqui o Hospital do Centro. E cerca de 150 mil procedimentos. Puxa vida. Então, o Hospital de Boiçucanga, em 1 ano, bateu recordes. E cada dia mais ele vai amadurecendo, melhorando, incorporando novos serviços.
Então, com isso, o Hospital de Boiçucanga está virando o hospital da região sul do nosso município, um grande suporte ao Hospital Central, né, sem deixar de contar com as nossas referências de média e alta complexidade que estão ou em Caraguá ou no Vale, em hospitais como São José dos Campos ou Taubaté. Então, tudo isso está acontecendo aí num grande investimento na saúde. Nosso município com 22 unidades de saúde reformadas, recuperadas e com novas unidades aí construídas, como o CAPS da Topolândia, o CAPS da região norte, o Centro de Saúde da região norte. Então, as unidades que foram construídas, recuperadas e agora outras entrando em licitação. Enseada, Maresias e também Juqueí, que está na fase de projeto. Muito bem, ainda falando sobre a saúde, como estão os números hoje em relação à pandemia? No início do programa o senhor já deu algumas explicações. No momento em que a Europa assiste à ampliação dos casos dessa nova variante Omicron, não é? Mas quais são os números atualizados aqui de São Sebastião em relação à pandemia do Covid-19? Olha, Parreira, você sabe que atrás de você aqui nós temos um painel, na sua imagem até aparece, que são os painéis de situação. Aqui nós montamos uma sala de situação e acompanhamento do dia a dia do Covid-19 e de todas as ações da Prefeitura. Então aqui a gente acompanha todas as unidades de saúde, você percebe aqui nessa câmera da esquerda que o UPA está com bastante movimento. Tempo real. Tempo real. Naquela câmera da direita lá em cima também um outro ângulo de visão do UPA, que a gente enxerga as unidades de saúde, incluindo o Hospital de Boiçucanga, e o boletim epidemiológico na parte superior, atualizado às 10 horas da manhã. Hoje foram identificados 2 casos, a gente tem 0 internados fora do município, 36 em quarentena domiciliar e 0 internados. Não sei se o Aldísio consegue pegar a imagem lá de cima, Aldísio. Então, isso aqui ele vai sendo atualizado de hora em hora. Esse boletim tem 2 horas, né? Então já sai o novo, a gente vai acompanhando. Poxa, e fantástico. Aqui a gente tem uma real situação. Aquela outra lá de cima é uma outra história interessante. Todos os carros da prefeitura passam a ser monitorados agora também, incluindo as ambulâncias. A gente sabe todos os veículos do município estão. Parabéns. Né? Aquela história de carro da prefeitura ir para 25 de março comprar árvore de Natal, acabou. Então a gente vai acompanhando ali. E aqui, voltando ao boletim epidemiológico, 0 internados nesse momento. O número de óbitos permanece em 171, né, com todo respeito a quem perdeu aí um parente, né, um familiar. E a gente vai monitorando também as doses aplicadas, primeira, segunda e terceira. Aquele total de óbitos, 9 pessoas que não eram residentes em São Sebastião. Exato. No início da pandemia, algumas pessoas procuraram a cidade de São Sebastião, já vieram doentes para cá. E acabaram falecendo. Ali tem uma família com 3 de Guarulhos. Puxa, que faleceram aqui no nosso município. Vieram 5, 2 sobreviveram, 3 faleceram. Entre outros, né? Tem um marinheiro que morreu, que foi atendido, estava em mar, foi desembarcado aqui, acabou falecendo no hospital, depois seguiu para sua terra natal no sul. Então a gente vai acompanhando, né? Hoje é um cenário que inspira segurança. O que nos preocupa hoje é a questão dessa nova cepa, que é o Omicron, que é uma grande incerteza, mas pela velocidade de contágio dela e pela velocidade de mutação, está causando muita preocupação. Nova York já declarou emergência, né? Os países europeus, grandes países como Áustria, Dinamarca, Finlândia, Alemanha, já em situação bastante crítica, França, com grande parte dos leitos já ocupados também. Então, nós temos aí uma situação muito preocupante. E países como a Áustria, que decretou lockdown total, outros com restrição de circulação. Então, existe uma curva aí de aproximadamente 90 dias que faz, que vai peregrinando esse vírus. Então, ele vem lá da Ásia, Europa, América do Norte, desce Central e América do Sul. Acontece que ela já desceu muito rápido, né? E esse vírus, segundo consta, ele tem ali a sua eclosão a partir dos países africanos. Então, essas incertezas estão levando nós aqui no Brasil, os gestores municipais, gestores de Estado, a tomar decisões mais enérgicas em relação às grandes festividades, como a gente já falou, de final de ano e de início de temporada de verão. Então, muito bem. Qual a porcentagem, prefeito, hoje de vacinados em São Sebastião contra o Covid? Em primeira dose, 100%, em segunda dose, mais de 50%, e terceira dose agora, iniciando, já estamos avançando bastante também. Foi o primeiro município no litoral a concluir vacinação
em primeira dose, 100%. 100%. Parabéns. Bom, a única coisa que eu não gosto, prefeito, de produtor de programa e diretor, é que ele fica lá atrás, assim, 10 minutos, 7 minutos, 5 minutos. O assessor fica lá, prefeito, a sua agenda. O senhor tem outro compromisso, o senhor tem outra reunião. Não é assim? São chatos, né? Não deixa a gente conversar o tempo que a gente quer, pô. Com todo o carinho, viu? Brincadeira. Nós sabemos que temos que respeitar o tempo, né? Vamos lá. Então, vamos antecipar aqui. Durante a pandemia, com as aulas remotas, foi possível acelerar as reformas das escolas, creches e quadras? O senhor já respondeu isso. Uhum. Eu ia até perguntar depois do seu comentário, então o senhor aproveitou. A pandemia, fica em casa, fecha tudo e etc., e agilizou as construções, reformas e creches e escolas. Primeiro que as obras não eram confinadas, eram em ambientes amplos, arejados, e nós não tivemos contaminações que fossem necessárias a fechamento, encerramento de obras, nada disso. Pelo contrário, a gente continuou gerando emprego e renda, como eu disse, o grande gerador de emprego e renda é a construção civil, e com isso a gente ganhou muito tempo para reformar, e são quase 70% das unidades escolares reformadas, ampliadas e entregues. Muito bem. Prefeito, olha, nós temos centenas de comentários, entre dezenas e dezenas de perguntas que os meus diretores não vão deixar eu fazer para o senhor, os seus assessores também não, porque o senhor tem outros compromissos, mas com certeza depois, na medida do possível, tenho certeza que o senhor estará respondendo tudo quanto for possível, tá certo? Eu queria pedir então para as suas considerações finais, com a mensagem para todos os nossos ouvintes, telespectadores, internautas, não é? Em especial, claro, para os munícipes de São Sebastião, sendo o senhor a maior autoridade deste município. Barreira, agradecer a sua visita à cidade de São Sebastião, de toda a sua equipe, agradecer vocês que estão nos acompanhando, novamente alertar para terem muito cuidado, principalmente nessa retomada de pandemia, um momento de muita insegurança e de incertezas que vão levar aí as prefeituras, os estados a tomarem decisões mais rígidas nesse momento, como já está acontecendo na Europa, nos Estados Unidos, e desejar a todos um Feliz Natal, um próspero ano, com muito cuidado com a questão da biossegurança, não podemos descuidar desse enfrentamento ao Covid-19, convidar todos a acompanhar hoje, a partir das 8, a nossa live, e dizer que você, Barreira, sempre será muito bem-vindo aqui, pela verdade, transparência e seriedade com que você conduz tantos anos de comunicação, né, junto ao nosso litoral norte, junto ao estado de São Paulo. Parabéns e que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Sou eu quem agradece, prefeito, por ter parado a sua agenda aí, administrativa da cidade para nos receber. Quero agradecer aqui a toda a equipe da AVP Produções, na pessoa do Aldísio, Rafael, toda a equipe, em especial aos nossos ouvintes, né, internautas. Eu vou embora, eu quero voltar amanhã, não vai ser aqui mais no gabinete do prefeito, né? Café, água, mas lá na AVP também o Aldísio leva o cafezinho quentinho, assim, eu tomo ao vivo, aquele cafezaço e tal, né, Aldísio? Muito bom. Muito obrigado a todos. Estarei respondendo aquilo que couber a mim de responder aos nossos internautas, eu faço questão absoluta de todos os dias fazer isso, e sei que a sua assessoria, né? Bia, muitíssimo obrigado pelo carinho, o William, esqueci seu nome. Isabela, enfim, toda a sua equipe, parabéns pelo trabalho, porque um comandante sozinho não vai, precisa estar bem assessorado, né? É isso aí. Tá certo, não? Eu vou embora, quero voltar amanhã e voltarei numa única condição que você sabe qual é, se Deus assim nos permitir. Tchau, pessoal, até lá. Nos últimos 2 anos, a pandemia causou muito sofrimento e prejuízo. Agora é hora de dar a volta por cima, com trabalho, respeito e segurança. Vem com a gente! Até aqui tanta coisa aconteceu. Até aqui foi difícil de chegar. Mas agora